Ó Senhor Jesus, amém, irmãos? Graças ao Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui com o título A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Estamos na semana 3. O tema da semana é Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. A porção que eu vou compartilhar hoje é a porção do sábado. O título da leitura é Ativos e Frutuosos. A leitura de referência é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, para dar um contexto aos irmãos, o que seriam estas coisas que fala no versículo 8? Para a gente entender melhor, é necessário ler os versículos anteriores de 2 Pedro capítulo 1, que falam assim, por exemplo, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então o fim aqui é o amor. Então são todas essas coisas que está se referindo no versículo 8. Agora, tendo essa visão, nós vemos o quê? Que todas essas coisas não só devem existir, todas essas virtudes não só devem existir em nós, mas elas devem ser aumentadas, Porque fala aqui no versículo 8, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Como que essas coisas aumentam em nós? À medida que a nossa fé aumenta, que a nossa fé é acrescentada. Ó Senhor Jesus! Então nós vemos o quê? Que nós não podemos deixar a nossa fé estática, porque aí pode ser que essas coisas, esses elementos, essas virtudes, até existam em algum grau, mas às vezes vai ser um grau baixo e elas não vão ser aumentadas, que nem o versículo nos ajuda aqui. Então tem um texto aqui do Alimento Diário que até fala assim, Não deixemos nossa fé ficar estática, mas amemos a palavra para que a fé desenvolva. Como nós já desfrutamos, nossa fé subjetiva, ela é acrescentada à medida que nós praticamos o ouvir da fé. A partir do momento que nós cremos que na palavra, que nós recebemos a palavra e através da palavra vem a fé acrescentada em nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos que essa nossa fé subjetiva cresça e com isso essas virtudes também vão crescer, também vão ser aumentadas em nós. À medida que a fé cresce, deixamos de ser inativos e infrutuosos, que é a segunda parte aqui da porção, que eu vou ler do versículo. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Quem não quer ser frutuoso para o Senhor, gerar frutos para o Senhor? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que nos enche de vida, isso é algo que deve nos encorajar muito. Então, o que quer dizer isso? À medida que a fé cresce, deixamos de ser inativos e infrutuosos. Ser ativo não necessariamente implica em ser frutuoso. Precisamos buscar ser ativos, mas também produzir frutos para o Senhor. Ou seja, a gente pode ser ativo, fazer até algumas coisas, fazer muitas coisas talvez, mas será que nós estamos dependendo da palavra, de fato, para produzir frutos para o Senhor, frutos que permaneçam, frutos do Espírito? Ó Senhor Jesus! Aí fala uma ajuda prática aqui, Desfrutando de uma pequena porção da palavra pela manhã, você ficará alegre. Você ficará tão alegre que no primeiro contato com outra pessoa, você compartilhará essa porção com ela, ou seja, a vida de Deus vai fluir, Neste momento deixará de ser inativo, porque você está fazendo alguma ação, pois a palavra fluiu para outra pessoa. A consequência é produzir um fruto.
Então, quando nós dependemos da palavra e somos ativos, não por nós mesmos, pela nossa capacidade ou buscando fazer algo para agradar, né? Mas nós realmente dependemos da palavra e deixamos essa vida fluir para as pessoas, a consequência é que os frutos são produzidos. Ó Senhor Jesus, esse versículo é maravilhoso. E o que esse pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala no final do versículo 8? Esse pleno conhecimento não é um conhecimento teórico, é pleno conhecimento. Não é um conhecimento apenas, vamos dizer assim, teórico, né? Ou doutrinário, mas é a experiência. No momento que nós dependemos da palavra, essa palavra flui através de nós para alcançar outras pessoas, nós temos uma experiência com a palavra, uma experiência com o Senhor, uma experiência de outra pessoa ser ajudada, e essa experiência nos leva ao pleno conhecimento do Senhor. Então fala aqui, né? Adquirindo com a experiência da circulação da vida que há na palavra e que nos capacita, ou seja, a dependência da palavra e não por nós mesmos. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ainda tem uma porção a mais aqui, irmãos, que é o versículo 9, né, que fala assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, aquelas virtudes que eu acabei de falar, é cego. Ó Senhor Jesus, vendo o sol e está perto. Ou seja, quando nós não temos aquelas virtudes, por conta de nós não estarmos desenvolvendo a nossa fé, fazendo a nossa fé crescer através da palavra, o que acontece? Aqui fala que é cego. O que é ser cego nesse caso aqui? Alguém que fecha os olhos diante de uma luz muito, muito forte.